Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Estamos simultaneamente nesse momento nos canais 26 e 526 da NET, no site e no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV, em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e nós alcançamos diversas regiões do país também através da Max Cloud TV. Lembrando sempre que o programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nosso assunto é meio ambiente, vamos falar muito sobre preservação ambiental. Vamos conversar e conhecer um pouco mais sobre a FLONA, a Floresta Nacional de Passo Fundo. Para isso nós estamos recebendo o Adão Guilish, ele que é gestor da Floresta Nacional. Já te cumprimento, Adão, obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui ao programa. A gente que agradece, Álvaro, sempre uma oportunidade para divulgar o que se faz dentro da Floresta Nacional de Passo Fundo, que é uma unidade de conservação federal de uso sustentável, onde além de preservação há conservação visando a sustentabilidade dos recursos ambientais. Muito bem, e temos também a presença do Enio Graboski, ele que é gestor substituto lá da Floresta Nacional. Também te cumprimento, obrigado pela presença. Eu que agradeço também pela oportunidade de a gente mostrar a nossa unidade para a população. Eu sou bem antigo na FLONA, já fechei 39 anos na FLONA, dia 30 de julho. A gente conhece bem toda a unidade. Muito bem. Eu vou pedir licença para o Adão para começar conversando com o Enio, porque como ele é mais antigo naquela casa de vocês, né, Enio? Como é que dá para a gente falar sobre a FLONA, a constituição dela, a área que ela tem, onde que ela está de fato localizada? Sim, ela está localizada no município de Mato Castelhano. Ela continua sendo FLONA de Passo Fundo, porque na época pertencia ao município de Passo Fundo. Depois que foi emancipada em 1992, pertenceu ao Mato Castelhano, mas ainda continua com o nome de FLONA de Passo Fundo. Assim, um pouco do histórico da FLONA, ela começou em 1947. No início ela se chamava Parque José Segadas Viana, pertencia ao INP, Instituto Nacional do Pinho. Depois foi passando em 68, passou para o IBDF, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal. Em 89, para o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E em 2007, para o ICMBio, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. Até hoje, permanece até hoje sob o comando. E a constituição dela, a área de abrangência? Enfim. Sim. 1.328 hectares é a área da FLONA. Ela é dividida com talhões, com 74 talhões. A gente tem a área de floresta nativa, floresta umbrófila mista, né, em torno de 650 hectares, 392 hectares de araucária e quase 300 hectares de pinos, reflorestamento de pinos. Também é reflorestamento de araucária, esses dois tipos de reflorestamento. E foram manejados esses reflorestamentos ao longo do tempo. Hoje tem uma floresta bem constituída lá, tanto da araucária como do pinos. Muito bem. Adão, muita gente não tem a noção precisa, especialmente essas gerações mais atuais, porque a floresta, na verdade, ela foi quase que plantada, né, por inteiro. Ela era uma área que era utilizada para lavoura, enfim, e aí quando houve a criação, como o Enio referendava, o governo da época, então, com esse intuito, uma de produção de madeira, enfim, e outra também da preservação ambiental, acabou adquirindo essa área, ou desapropriando, enfim, na época, para constituir essa floresta. E aí se começou o processo de manejo, enfim, de replantio de algumas espécies e de reflorestamento. A história da floresta é justamente uma floresta que nasceu de novo, né? Que foi replantada. Ou seja, depois de praticamente 70 anos, quase 80 anos agora, a gente conseguiu voltar a uma tipologia vegetal parecida da época que era a floresta umbrófila mista, ou a floresta das araucárias.
Isso que é importante e dizer para a comunidade, principalmente aqui em Passo Fundo, cidade maior, que é o polo regional da nossa região, que nós temos uma área com o maior remanescente florestal do Planalto Médio. É o maior remanescente, onde que se destaca esse plantio de 400 hectares de araucária que não tem em outro lugar. Isso que é importante. E dizer que fica apenas a 25 quilômetros do centro de Passo Fundo. Então, muitas vezes o pessoal procura ir conhecer áreas verdes ou unidade de conservação longe e muitas vezes no seu quintal, né, no nosso quintal, nós temos uma área tão aquela situação relevante. de não valorizar muito o que é da casa, né? E tipo assim, para as pessoas que gostam do contato da natureza, né, creio eu que hoje a missão maior da Floresta Nacional de Passo Fundo é o quê? Ter uma área de contemplação da natureza tão próxima daqui da cidade. Como é que é o trabalho que vocês desempenham por lá, Enio? Bom, assim a gente faz um pouco de tudo, né? Desde a fiscalização, a parte burocrática e também, né, todas as áreas ali que envolvem dentro da Flona a gente ajuda a fazer. Enfim, também a parte de educação ambiental, a gente trabalha, escolas vêm visitar, universidades, tem a pesquisa também, que é bastante forte lá dentro. Diversas atuações a gente faz dentro da unidade. Tudo bem. Agora, quando a gente pensa na questão de floresta, muitas vezes a gente acaba ficando limitado à situação da vegetação. Mas quantas espécies de animais vocês já observaram por lá e que convivem nesse meio, Adão? É importante, Álvaro, destacar nesse contexto a pesquisa, então, que há mais de 20 anos está sendo conduzida pela professora Nêmora e o professor Jaime Martinez da UPF, que é da avifauna, onde hoje temos a identificação de mais de 205 aves, tipos de aves, espécies de aves, tantas da nossa região como migratórias. E aí abro um parênteses, como a gente vinha comentando, da situação da gripe aviária. Então hoje é um trabalho que a gente está sendo monitorado dentro da unidade, a observação de aves se tem algum sintoma dessa doença muito perigosa e que pode trazer grandes problemas não só para a nossa região, mas para o Brasil inteiro. Para a gente ter uma ideia, a gripe aviária, se atingir um galpão de criação de aves, pode dizimar todo o plantel em poucos dias. Então isso é importante, deixar esse aviso, que alguém vir alguma ave nativa, silvestre, com algum sintoma de descoordenação, que esteja não conseguindo voar, né, que comuniquem tanto nós como o Serviço Veterinário Oficial, né, na Inspetoria Veterinária, e não toque nessa ave para que a gente possa ver o que está acontecendo. Na Estação Ecológica do Taim, que é desde o mês passado, agora já vão para 60 dias que a gente teve um foco dessa gripe H5N1, que é a gripe aviária, e isso pode trazer grandes prejuízos ao nosso país. Então, esse lembrete, né, já que a gente está perto da floresta, onde tem muitos tipos de ave, especialmente as aves migratórias, para a gente, né, ter esse cuidado. Então, o que a gente sempre fala, aproveitar para os nossos vizinhos ali do entorno, a população, quando tiver alguma ave com sintoma, nos comuniquem para a gente fazer esse monitoramento e, de repente, até essa coleta dessa ave. São mais de 200 espécies só de aves que frequentam, algumas que são originárias e permanecem o ano todo, e outras que são migratórias. As mais comuns de se observarem por lá. Nós temos desde o famoso pássaro símbolo da floresta de araucária, que é o grimpeiro, que é um passarinho que faz, ele é o engenheiro, ele limpa as grinfas, né, a folha do pinheiro, para que ela não tenha nenhum fungo tipo de inseto. E aí tem jacu, bentivi, vários tipos de pombas silvestres que também aparecem, o periquito chamado tivira, né, o tiriva, não é? Que a gente conhece bem. Tem papagaio charão também que passa na área, né? É importante, uma espécie ameaçada e importante no nosso meio. E aí temos também outros vários tipos de mamíferos, né? E aí se destaca coati, mão pelada. Temos o registro, que é muito importante, e isso talvez valeria todo a conservação, né, da nossa flora, que é o gato morisco. Temos uma foto muito emblemática de um animal que é já raro na natureza
e é ameaçado de extinção e está presente na Floresta Nacional de Passo Fundo, gato murisco. Olha só. Para o pessoal que vai visitar lá, Enio, óbvio que tem que ter também todo um cuidado, especialmente nessa questão da preservação, mas até para o contato com esses animais, para evitar até algum incidente, enfim. Com certeza. Mas a gente continua aberto às visitações lá. É claro que no momento elas são agendadas, né? Porque a gente ainda não tem uma estrutura para receber o pessoal. Mas com certeza que a gente tem que ter todos os cuidados, mas não deixar de fazer essas visitações, né? É importante que daí as pessoas conheçam a Flona, né? Conheçam a beleza que tem lá dentro, que a gente, né, para a pessoa que vive na cidade é completamente diferente de vir lá, sentir aquele ar puro, aquela natureza que resplandece, né? Que é muito bom. Os alunos que vão lá, tanto das universidades como das escolas municipais, estaduais, ficam maravilhados lá, né? A gente agendar, tem espaço até para as crianças fazer os piqueniques, né? Que antigamente a gente fazia muito e hoje tá meio... Mas tem local que a gente pode devagarinho ir fazendo isso. Essa educação que precisa conscientizar as pessoas que né, o meio ambiente está aí e a gente tem que preservar. Imagino que ao longo do dia deve ser uma sinfonia com a presença de todas essas aves, esses animais, né? Nós estamos conversando hoje com Adão Guilish, gestor da Floresta Nacional, e também o Enio Grabowski, que é gestor substituto da Floresta Nacional de Passo Fundo, a Flona, localizada aqui em Mato Castelhano, a área de preservação ambiental. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência conversando mais sobre este assunto. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News, nesse programa recebendo os gestores da Floresta Nacional de Passo Fundo, a Flona, o Adão Guilish, ele que é o gestor da floresta, e o Enio Grabowski, ele que é o gestor substituto da Flona. Já falamos um pouco sobre as características da floresta no bloco anterior, e eu quero começar tocando no assunto nesse início de bloco, Adão, porque essa parte onde foi feito o reflorestamento com pinos, vocês estão tendo um trabalho que vai começar, ou que já está começando, que vai ser diferente para remover essa parte da floresta de pinos, né, que é só pinos, e aí reintroduzir árvores nativas para compor de fato a floresta com as características que ela tem que ter. É importante, né,
ressaltar que esse trabalho de manejo florestal que foi feito desde o início da floresta foi muito bem conduzido, e aí parabenizo na pessoa do Enio todos que já passaram por lá, e são muitas pessoas que já partiram e que deixaram esse legado muito importante, né, de que uma floresta bem conduzida gera renda e, acima de tudo, gera conservação e gera benefício para toda a sociedade. E a gente está agora nesse ano, nesses próximos meses, teremos um projeto onde a gente vai manejar, se tudo der certo, aí, em torno de 50 hectares, né, da remoção de pinos, e essa substituição gradual por espécies nativas, sejam elas araucária, erva mate, muito importante, e as frutíferas nativas. Queria abrir outro parênteses e dizer que estamos conversando com a Emater para disponibilizar uma área, então isso é um projeto embrionário, em torno de 40 hectares, retirando pinos, para a gente ter os pomares clonais de toda a banco genético da erva mate do Rio Grande do Sul. Talvez vai ser um grande, no futuro, um ponto turístico dentro da floresta, visitar esse banco genético da erva mate. A cultura é muito importante. Todas as, digamos, variedades de erva mate estariam contempladas nesse espaço. Todas as espécies, subespécies e variedades, né, importantes, né, para mostrar. Hoje a gente sabe que em Arvorezinha, Ilópolis, tem até turismo, que se chama Ilex Turismo, né, o turismo erva mate, e a gente pensa que a Flona é um lugar, por ser uma área pública, de que se possa ter, então, esse banco genético guardado para as futuras gerações. Muito bem. Enio, pela experiência vivida, né, nesse período todo que você tem acompanhado lá, Flona, um processo desses de retirada dos pinos e introdução dessas árvores nativas, né, sejam elas as frutíferas, essas outras espécies, qual é que é o tempo médio que demora para se constituir, de fato, um ambiente florestal novamente? Isso aí ele também vale ressaltar que está contemplado no plano de manejo, né, da nossa unidade, essa possibilidade de fazer essa retirada, esse corte e raço, né, tirar toda a floresta de pinos e introduzir. A gente já fez 2 áreas lá, 3 áreas, como plano piloto, né, e a gente vê que lá a gente introduziu algumas espécies, não muitas espécies, mas araucária e algumas nativas. Olha, a regeneração ela é muito rápida. E também a própria regeneração natural, né, tem áreas lá que a gente tirou pinos, hoje tu praticamente nem nota que foi retirado, porque veio. Já tem um subbosque enorme, um bosque bonito, né, até da bracatinga e outras espécies, mas em torno de 4 a 5 anos já está bem produzido. Sim. A floresta. Até alguns ambientalistas, ou a maioria deles, fala que, por exemplo, quando você tem uma área onde você faz o reflorestamento de uma espécie única como pinos, chegam a chamar de deserto verde, né? Porque só vem aquilo. Nesse processo assim, ó, de convivência entre as espécies, é natural que alguma se sobreponha sobre a outra? Sim. O pinus é assim, ó, no início, quando plantaram o pinus, eles plantaram muito perto uma da outra. Daí no início, sim, desce aquela ciclo e não tem luz. Daí não nasce muita coisa embaixo. Mas como lá foi feito o manejo, o importante seria as pessoas visitarem lá, que hoje existe um subbosque embaixo da floresta de pinos enorme. Tem isso. Tem um subbosque. Daí, no momento que tu começa a retirar, fazer o manejo e tirando, nós fazemos sempre base seletivo por baixo, tirando sempre as piores. E daí foi ficando sempre as melhores. Hoje tem pinos lá de quase 1 metro de diâmetro, né? E daí bem ralhado, e daí a insolação entrou e veio aquele subbosque com a maioria das espécies que tem, até a araucária, camboatã, angico, enfim, todas as espécies que tem aí da região, por si só, acabaram vindo. E daí, tirando pinos, ficam aquelas espécies ali, elas rebrotam, que no momento de tu fazer corte raso, é terra arrasada. Mas depois, com o passar do tempo, em 3, 4 anos, já começa a voltar. Essa madeira, quando ela é retirada, ela tem algum destino, como é um processo assim de público, né?
tem algum destino, assim, para onde vai essa madeira? Então, em 2017 foi o último ano que a gente fez o manejo, foi feita a licitação por lotes, e essa madeira é adquirida por madeireiros que depois retiram da floresta e vai para as serrarias para ser virar, geralmente, no caso, porque são madeiras boas, é madeira serrada tábuas, né? Por causa da qualidade, porque dificilmente em outro local vai ter pinos de mais de 50 anos para ser serrado. Então, essa riqueza de madeira que a floresta apresenta é ímpar, praticamente não existe em outro lugar na região a não ser uma área preservada, porque o objetivo principal era a produção de madeira. Hoje, nosso objetivo principal, e o Enio falou do plano de manejo de 2012, é a transformação paulatinamente em áreas totalmente nativas dentro da floresta. Muito bem. Adão, agora uma questão que eu acho que é preocupação também de vocês, mas especialmente do poder público ali de Mato Castelhano, muitos produtores, muitos agricultores, é porque se tem uma reivindicação daquela história das terras indígenas. Como é que vocês observam essa questão? É importante falar sobre o histórico, né? Em 2005 foi a primeira vez que os indígenas apareceram ali na região de Mato Castelhano reivindicando a área da Flona, que são os 1.300, mais 2.200 na direção de Lagoa Vermelha dos produtores, do lado direito da BR-225. Passando Mato Castelhano, então, em torno de 5 quilômetros à direita, toda essa área reivindicada. São 3.765 hectares. Então, em 2016, foi feito um relatório, o RECID, Relatório Circunstanciado de Delimitação e Identificação da Terra Indígena de Mato Castelhano. Então, tivemos 90 dias para responder à FUNAI e, até hoje, então, faz 7 anos que a gente não sabe em que situação está. É importante falar que toda a área da floresta está incluída, mais essa área dos agricultores. Isso nos traz uma preocupação, haja visto que uma unidade de conservação é benefício de toda a sociedade. O artigo 225 diz que o meio ambiente deve ser preservado para atual e futuras gerações. E isso nos deixa apreensivos no momento que estamos falando do maior remanescente florestal do Planalto Médio. É o último lugar que talvez tenha uma biodiversidade que possa ser reproduzida em outro local, tanto da fauna como da flora. E isso nos traz preocupação, sim. Mas pensamos e veja que tanto a parte política como social da sociedade, de a gente mostrar a real importância dessa área de conservação. E ela deve servir não somente a apenas parte da sociedade, mas para toda a sociedade. Então isso é uma preocupação, eu como gestor, essa situação. Esperamos que no futuro seja resolvido da melhor maneira possível. Bem. Com relação à participação do poder público, né, embora seja um ambiente federal, governo do estado, município atuam de certa forma com vocês também, Enio? Sim, às vezes a gente tinha uns convênios, hoje a gente não tem muitos convênios com a prefeitura, mas a gente trabalhava assim com a Patran, com a SEMA, a gente sempre fazia fiscalizações conjuntas com eles. E também com a prefeitura, o meio ambiente da prefeitura a gente é atuante, trabalha junto com eles. Como é que é fiscalizar esses mais de 100 hectares, até pelo número de pessoas que vocês têm? Bastante problema de pessoas lá também que invadem, que vão daqui a pouco subtrair alguns produtos. A gente sabe da questão do pinhão, né, que é muito... Com certeza. Ainda não existe, acho que 100% de uma conscientização em relação a isso, né? As pessoas ainda invadem, ainda caçam, né? E na medida do possível, nós fizemos a fiscalização na Flona, a gente faz todo dia uma fiscalização de manhã e de tarde, né? E daí os finais de semana que fica um pouco descoberto, mas claro que a gente tenta, na medida do possível, fazer o melhor para que não agridam a floresta. Muito bem. Para a gente concluir, além da Flona, o Adão e o Enio hoje eles estão responsáveis também pela administração de uma outra área, que também é uma área de
preservação que fica ali na Serra Gaúcha. Como é que foi esse processo, desde quando vocês estão cuidando dessa parte lá também? Oficialmente desde novembro de 2022, mas efetivamente anteriormente, já desde maio do outro ano, de 2021, já começamos a cuidar. São uma área importante do remanescente florestal de Araucária, que é a Aracuri Esmeralda, localizada em Muitos Capões. Também, como a gente falou, desde 86, que virou estação ecológica, e hoje em 23, então passado praticamente 37 anos, a recuperação da Araucária é muito, mas realmente muito interessante o que aconteceu nessa área, que era 50% de campo e 50% de floresta, e hoje praticamente é 100% de floresta de Araucária. Se recuperou muito rapidamente. Muito bem, mais um desafio, né, para vocês, e eu gostaria nós estamos encerrando o programa, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem. Vamos estar aqui com a TV Passo Fundo sempre de portas abertas para a gente conversar sobre as ações que vocês desenvolvem por lá. Adão, obrigado pela presença, parabéns. Obrigado pela oportunidade, e dizer que as duas unidades estão abertas à sociedade para conhecê-las, porque quando a gente conhece alguma coisa, a gente dá valor. Isso aí. Enio também, obrigado e parabéns. Tem uma vida toda dedicada aí à questão da floresta. A minha história é dentro da flora. A gente tem até se emociona em falar de tudo que eu já passei lá dentro, né? Criei minha família e voltando um pouquinho, se for passar terra indígena, para mim vai ser um fracasso, porque toda a vida passei lá dentro. Tinha pessoas, eu sou da terceira geração de funcionários, e tinha pessoas que já faleceram e a gente nunca viu indícios de índios. A gente não é contra a reivindicação deles, mas para mim seria muito triste que acontecesse isso. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá!